amores! Tudo bem com vocês? Estamos cá novamente para continuarmos o nosso estudo de estequiometria. Eu sou a professora Daisy e você está no canal Química e Sociedade. Nós já começamos a estudar sobre estequiometria. Na primeira parte nós vimos alguns conceitos que são importantes para a compreensão dessa matéria. Depois a gente estudou a estequiometria aplicada já a alguns conceitos que a gente já viu no vídeo 1. Depois a gente abriu um parênteses para falar sobre balanceamento de equações. E agora a gente vai ver mais um pouco sobre estequiometria. Eu sei que é uma jornada, é uma caminhada, mas também a gente pode semelhar a uma escalada. Não sei quantos de vocês já brincaram de escalar ou já fizeram isso de uma maneira um pouco mais séria, onde a escalada, gente, você só precisa de um pouquinho de espaço para você pegar impulso e subir. Esse pouquinho de conhecimento que a gente já adquiriu nos outros vídeos já é o suficiente para você subir um pouco. Não, você não vai conseguir subir a montanha inteira, mas é necessário você fazer muitos exercícios. Exercício em cima de exercício. Só assim você vai conseguir escalar a montanha inteira. Eu sei, gente, na vida nada vem fácil. Lembra do vídeo anterior? Não sei se você já assistiu. Se não assistiu, vá lá, assiste. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar, hein, gente? Eu conto com vocês. Para a gente continuar trabalhando, continuar fazendo vídeos sobre química. A estequiometria na prática, a gente tem a quantidade de matéria por quantidade de matéria, que a gente já viu no vídeo 2. E a gente também viu massa-massa, também no vídeo 2. Hoje a gente vai ver quantidade de matéria versus constante de Avogadro. Depois a gente vai ver constante de Avogadro, massa e quantidade de matéria, volume. Vamos lá? Não podemos esquecer que existem etapas para seguir nos exercícios da estequiometria. A etapa é a mesma para todas as questões. Qual é? Escrever a equação, depois balancear, analisar as proporções, anotar os dados que já foram dados e destacar o que está sendo pedido. Gente, isso tem que entrar na cabecinha de vocês, tá? Mas cada exercício que a gente for fazer aqui, a gente vai rever essas etapas. Vamos para um exercício contendo quantidade de matéria constante Avogadro. Quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 5 mols de álcool etílico? Primeiro passo, qual é? Escrever a equação química. Então, a gente vai fazer o quê? Escrever. O álcool etílico, C2H6O, vai reagir com oxigênio, a molécula O2, formando CO2 mais H2O. Depois, qual é o segundo passo? Balancear a equação. Mais uma vez, não sabe? Vai lá no videozinho, que é o parênteses da estequiometria, né? Está lá explicando como balancear a equação. Nada mais é, só para recapitular, é igualar o número de átomos desse lado, igualar com o número de átomos do outro lado. Aqui eu tenho quantos átomos de carbono? Aqui eu tenho 2. Do outro lado eu tenho quantos? Um só. Se aqui eu tenho 2, para igualar aqui eu tenho 1, vou multiplicar por 2. Desse lado o hidrogênio eu tenho quantos? 6. Do outro lado eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. Para chegar a 6 eu vou fazer o quê? Multiplicar por 3. E eu não vou colocar 6 aqui porque eu vou estar alterando a substância. Eu só coloco os valores estequiométricos, que são esse aqui da frente. Desse lado eu tenho quantos oxigênios? 1 mais 2 dá 3. Desse lado eu tenho quantos oxigênios? 2 vezes 2 dá 4, mais 3 dá 7. Então, eu vou multiplicar esse aqui por 3. 3 vezes 2 é igual a 6, mais 1 dá 7. Então, a nossa equação está balanceada. A gente já escreveu a equação, já balanceou. Então, a gente pode ir para a etapa seguinte. Qual é? Analisar as proporções. 1 mol de C2H6O6 vai reagir com 3 de O2 e vai formar 2 mols de CO2 mais 3 mols de H2O. Eu posso também analisar em moléculas. E eu também posso analisar a proporção em massa.
É só calcular as massas de acordo com a tabela periódica. A gente vai analisar a proporção. A gente agora acabou de analisar a proporção por alto de todas as substâncias envolvidas. Mas ele está pedindo o quê? A quantidade de moléculas de gás oxigênio em relação ao álcool etílico. Então, a substância que ele já está analisando é o quê? É essas duas. Então, vai ser a proporção o quê? 1 mol para 3 mols. 1 mol de álcool vai consumir 3 mols de oxigênio. E agora a gente vai, qual é a próxima etapa? Anotar os dados que foram dados. Ele deu o quê? 5 mols de álcool etílico. Então, ele consumiu 5 mols de álcool etílico. Mas qual é a próxima etapa? Destacar o que está sendo pedido. O que ele está pedindo? Quantas moléculas de oxigênio são consumidas. Então, se 5 mols de álcool etílico foram consumidos aqui, quantas moléculas vão ser consumidas aqui? Tudo bem? Até aí foi, né? Aí a gente vai fazer a nossa regrinha de 3. Esse vai multiplicar por esse e esse vai multiplicar por esse. Mas antes a gente tem que entender que aqui está mol, aqui também tem que estar mol. Então, essa etapa está certa. Aqui está mol e aqui está em moléculas. Então, se essa coluna aqui não estiver com a mesma unidade, não vai dar certo. A gente vai ter que transformar 3 mols em moléculas. Lembra, mol não é abreviação de moléculas. Quanto é o mol? Vocês lembram? Lembra. 1 mol é 6, 10 a 23. 3 mols é quanto? 3 vezes 6, 10 a 23. Simples assim. Então, a gente vai mudar. 3 vezes 6, 10 a 23 moléculas. Mas você também poderia calcular em mols e no final transformar em moléculas, sem nenhum problema. Mas aqui a gente já vai direto. Então, a gente já ajeitou aqui, está na mesma unidade. Agora a gente vai fazer o quê? A regrinha de 3. 1 vezes x é igual a 5 vezes 3 vezes 6, 10 a 23. Tranquilinho, vai dar o valor 9, 10 a 24 moléculas de oxigênio, moléculas de O2. Tranquilo? Estão entendendo tudo? Perfeito, muito bem. Não entendeu? Volta o vídeo. Se teve algum problema antes, em alguns conceitos, assistam os vídeos anteriores, hein? Não esqueça. Constante de Avogadro, massa. Vamos prosseguir. Qual o número de moléculas de etanol que, ao sofrer combustão completa com gás oxigênio suficiente, fornece uma massa de água igual a 162 gramas. Mais uma vez, a gente leu a questão, a gente faz o quê? Vai seguir as 5 etapas que eu falei anteriormente. Qual é a primeira? Escrever a equação. Então, a gente vai escrever a equação. E a segunda etapa qual é? Balancear a equação. Claro que a mesma reação da questão anterior é essa. Então, a gente já vai pular essa e essa. A gente já está pegando a equação escrita e balanceada. Mas se fosse uma questão outra qualquer, você vai seguir o mesmo passo. Escrever e balancear. E vai analisar as proporções. Nessa questão aqui, ele quer saber o número de moléculas de etanol com a água. Então, ele vai utilizar essa substância com essa. Então, vamos analisar a proporção dessa com essa substância? A gente analisou na questão anterior, foi essa com essa, os dois reagentes. Agora, a gente vai pegar um reagente e um produto. A proporção é o quê? 1 mol de etanol vai reagir e vai formar 3 mols de água. Então, a gente já analisou a proporção. Então, a gente agora vai anotar os dados que foram dados e destacar o que está sendo pedido. Qual é o número de moléculas de etanol? Ele quer saber o número de moléculas aqui, que vai sofrer combustão e que vai dar uma massa de 162 gramas de água. Então, ele quer saber o quanto de etanol vai ser consumido. Ele quer saber o número de moléculas que vai reagir de etanol para formar 162 gramas de água. A gente vai fazer agora a regrinha de 3. Mas lembrando, as unidades dessa coluna estão iguais? Não. E desse lado aqui também está igual? Não. A gente vai ter que igualar. 1 mol
Para moléculas, a gente vai fazer o quê? Transformar esse valor aqui em moléculas. Quanto é o mol? O mol é 6 vezes 10 a 23. Por quê? Uma dúzia é quanto? É 50? É 30? É 24? Não, uma dúzia são 12. E o mol é quanto? 6 vezes 10 a 23. Entidades. Não está entendendo o que eu estou falando? Assista o vídeo 1. Então, já mudei aqui a primeira coluna. Tá? Molécula, molécula. Essa segunda coluna. Mol, aqui está grama. Como eu faço? Vou na tabela periódica, vou ver quanto é a massa molar da água. E vou multiplicar por 3, porque 1 mol, você vai calcular a massa molar de 1 mol. E 3 mols é o quê? É 3 vezes o valor da massa molar. Se a massa molar da água é 18, então nós vamos multiplicar 3 vezes 18. Agora, com as unidades certinhas, você vai poder fazer a sua regrinha de 3. Simples. X vezes 3 vezes 18 igual a 6, 10 a 23 vezes 162. O valor que multiplicava por x vai para o outro lado dividindo. E agora é só matemática. O valor, 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de C2H6. Ó, muito bom, né, gente? Fácil, tranquilo. Agora a gente vai fazer o quê? Cálculo utilizando quantidade de matéria versus volume. Dada a reação da combustão do álcool etílico, feita sob temperatura de 300 kelvins e pressão de 120.000 Pascal, calcule a quantidade de matéria de C2H6O necessária para liberar 103,95 litros de CO2. Como a gente começa essa questão? Respirando, lembra? E segue as 5 etapas. Não foge. Desesperou? Lembra qual é a primeira etapa? Escrever a equação química. Segunda etapa, balancear. Como a gente, mais uma vez, está trabalhando com a mesma questão, com a mesma reação das questões anteriores, a gente já está pegando a equação balanceada e bonitinha. E agora a gente vai fazer o quê? Analisar as proporções. Ele quer saber a quantidade de matéria, então ele quer saber o número de mols do etanol necessária para liberar aproximadamente 104 litros de CO2. Então, qual é a substância envolvida aqui nessa questão? É o álcool etílico, né, o etanol, com o CO2. Então, a gente vai fazer o quê? Analisar a proporção dessas duas substâncias. 1 mol de álcool vai produzir 2 mols de CO2. Eu sei que está dando muitas informações aí em cima, mas vamos seguir os passos, vamos seguir as etapas. E agora a gente vai fazer o quê? Anotar os dados que já foram dados e destacar o que está sendo pedido. O que ele me deu? Que ele quer saber quantos mols, a quantidade de matéria de álcool, vai ser consumida para produzir 103,95 litros de CO2. Vamos fazer a nossa regra de 3. Vamos analisar a unidade dessa primeira coluna. Mol com mol, não vou mexer nada aqui. Agora aqui é o quê? Mol com litro. Então, a gente vai ter que modificar esse mol, passar para litro. A gente vai fazer como? Calculando o volume molar, o volume de 1 mol, e depois multiplica por 2. Simples. Vamos calcular o volume molar e colocar ele aqui. Para calcular o volume molar, a gente vai usar a equação PVT, Povotó. Não sei se vocês aprenderam assim. Se não, como vocês aprenderam? Na minha época tinha até um funk. PVT e Povotó, 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 Povotó. Como vocês aprenderam? Escreva aqui embaixo, vou gostar de saber. Então, pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Então, a gente vai fazer o quê? Vai utilizar um valor tabelado, que é CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. A gente sabe que a 1 atm e a 273,15 Kelvin, o volume molar de qualquer gás é 22,4 litros. Só que ele usou os dados em Pascal. Então, 1 atm é 101.325 Pascal. Esse valor é tabelado, tá bom?
Por isso, é condições normais de temperatura e pressão. E a gente vai utilizar esse valor aqui na nossa equação. E na questão, ela nos deu que foi feita a reação a uma temperatura de 300 Kelvin e pressão de 120.000 Pascal. Então, esse valor de CNTP a gente vai utilizar desse lado e o dado que já foi dado no início da questão a gente vai utilizar desse lado aqui. Para a gente descobrir o que? O volume molar nessa condição que ele nos deu. Então, vamos botar a pressão inicial, 101.325 Pascal, vezes 22,4, dividido por 273,15 Kelvin. Vai ser igual a 120.000 Pascal, vezes o volume final que a gente quer descobrir, dividido por 300 Kelvin. Aqui, matemática. A gente vai descobrir que o valor é 20,8 litros. Que valor é esse? É o volume molar naquela condição que ele fez a reação química. E a gente faz o quê? Volta para a questão anterior. Lembra que a gente estava aqui? A gente estava querendo descobrir o volume molar para jogar aqui e multiplicar por 2. 2 vezes 20,8. Agora é só fazer a nossa regrinha de 3, porque a gente quer descobrir o número de mols. Esse vezes esse vezes esse. X é igual a 103,95 dividido por 2 vezes 20 vezes 20,8. Então, o valor será o quê? 2,5 mols de etanol que será consumido para produzir esse volume de CO2. Tiveram dificuldades? Se tiveram, escrevam aqui embaixo, terei o prazer enorme em ajudar. Não esqueçam de curtir, de se inscrever, comentar. Nós continuaremos os assuntos de estequiometria nos próximos vídeos, tá? Então, bons estudos e até a próxima!